Tá valendo. Então nós recomeçamos aqui o capítulo 5 de Gálatas. Recomeçamos não, nós tomamos a partir do versículo 19, e já foi comentado um pouco da última vez, mas eu acredito que vale a pena ver de novo, né? Vale a pena comentar de novo esse versículo 19, que ele veio falando, a conclusão no versículo 18 foi: "Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei." Nós temos visto que os judaizantes eram uma pedra no sapato dos gálatas, porque eles estavam desviando os gálatas para que eles voltassem às práticas da lei e aterrorizando eles com a ideia de que se eles não guardassem a lei, eles estariam perdidos, eles não seriam salvos. Esses judaizantes hoje tá cheio deles por aí nas igrejas, não é? Pregando nos púlpitos, listas de regras e amedrontando as pessoas. Se não der o dízimo, vai para o inferno. Se fizer isso, vai para o inferno. Se fizer aquilo, vai para o inferno. Então, na realidade, as pessoas acabam seguindo mais regras do que realmente vivendo pela fé, que é o que o Senhor deseja de nós, né? E aqui no versículo 18, Gálatas 5:18 diz: "Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei." Como guiados pelo Espírito? Porque o salvo, ele tem agora dentro dele o Espírito Santo. Ele tem um motorista. Eu me lembro até de quando eu me converti, na minha oração, eu não entendia nada, nem sabia como orar, né? Mas eu disse: "Senhor, até aqui eu vim guiando, agora o senhor vai guiar no meu lugar, o senhor vai dirigir no meu lugar." Então eu saí do assento do motorista. Essa foi a minha conversão. E deixei que o senhor tomasse o assento do motorista. Mas é claro que volta e meio eu tento voltar para o assento do motorista, tento pegar a direção, como quem senta do lado, né, de um motorista, e às vezes tem aquela tentação de pisar no freio, né, pisar no freio, de puxar a direção, e esquecendo que às vezes o motorista é muito melhor, é muito bom, ele sabe como dirigir. Então o crente, ele está agora guiado pelo Espírito. Portanto, ele não está debaixo da lei, porque a lei condena, a lei não salva, os mandamentos não salvam. O Batista está preparando umas coleções aqui, e como é que chama? Quando você assiste vários episódios de uma série de uma vez só, tem um nome isso, agora eu sempre lembro, esqueço o nome que é dado a isso, ai, ai, é, maratona, maratona. O Batista ele está criando umas maratonas de vídeos meus por temas. E hoje ou amanhã, acho que acredito amanhã, ele vai colocar mais um tema. Já tem várias maratonas. Tem maratona da mulher, né? O lugar que a mulher deve ter na igreja. Tem a maratona, deixa eu ver aqui se eu lembro todas que tem. Tem maratona da Igreja de Deus, tem a maratona, tem mais outras aqui. Bom, ele está fazendo uma agora do Adventismo, onde ele pega vários vídeos e faz caber numa hora de vídeos. O do Adventismo vai ter acho que três capítulos com maratonas. Inclusive, ele acelera um pouco a minha voz, sem virar voz de Pato Donald, mas ele acelera um pouco para poder caber em uma hora de vídeo tudo isso. E então a próxima ele vai falar justamente do Adventismo, que é uma religião que ensina que as pessoas devem ser salvas pela guarda da lei, pela guarda do sábado e coisas desse tipo. E isso é contrário à Bíblia. Os adventistas eram os gálatas.
E agora, no versículo 19 de Gálatas, capítulo 5, ele vai descrever as obras da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, uma coisa importante de entender aqui é que eu sou capaz de fazer tudo isso. Eu tenho em mim a carne. Porque quando nós fomos salvos, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, o nosso velho homem foi pregado na cruz com Cristo. Mas a nossa velha carne, não. A carne continua em nós até nós morrermos e ressuscitarmos ou sermos transformados. A carne em nós ainda não terminou. Então, essas obras da carne são manifestas, e eu tenho tudo isso em mim. Eu tenho em mim a capacidade de adulterar, e quem disser que não tem, está mentindo. E está fazendo Deus mentiroso, porque lá em 1 João fala, se alguém disser que não tem pecado, isso é mentiroso, né? E faz Deus mentiroso. Eu tenho na minha carne capacidade de prostituir, de impureza, de lascívia, que são desejos impuros, de idolatria, de feitiçaria, de inimizades, de porfias, emulações, que são emulações. Você fingir que é uma coisa que você não é. Você emular algo que você não é. É como quando você tem um computador, tem alguns programas que permitem, por exemplo, um PC, um Linux. Você tem um computador Linux, então você instala um programinha lá, ele emula um Windows. Ou seja, ele faz de conta que o seu Linux é o Windows. Então a tela fica tudo parecida com o Windows, mas não é o Windows, é Linux. Mas ele coloca uma fachada de Windows para você trabalhar. Então, emulações, iras, pelejas, dissensões ou discórdias, heresias ou divisões e partidos, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha aqui, a bebedice está junto com glutonaria, que está junto também com adultério, com prostituição. Então a pessoa fala assim: não, mas eu não cometo adultério. Ah, e aquele prato que você enche até sair pela orelha de comida, de tanto que você come? É pecado, glutonaria é pecado, excesso de comida, excesso de bebida. E se alguém falar assim, ufa, não tem nada nessa lista que eu faça, que bom, eu estou perfeito, eu escapei. Lê o final. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, essa lista é infinita. Outros pecados semelhantes estão valendo também, cabem aqui nessa lista. Então, aqui não escapa nenhum homem, todos nós somos falhos e a nossa carne é capaz de tudo isso, porque do coração procedem os adultérios, os roubos, os latrocínios, os crimes, os homicídios, procedem do coração do homem, de nós, de dentro de nós. Então, a nossa carne é terrível, nós temos que conhecer quem é a nossa carne. Tem um general famoso chinês, inclusive é estudado em cursos de administração de empresas, e ele tem um livro dele, Sun Tzu, acho que é o nome dele, Sun Tzu. E ele tem várias frases interessantes, né? Uma delas é: conheça o teu inimigo. Conheça o teu inimigo. Então, procure saber quem é o teu inimigo. Meu inimigo é a carne. O meu inimigo é a carne. Quando os israelitas saíram do Egito e caíram no deserto, primeiro ataque foram os amalequitas que atacaram eles. E o Senhor falou que haveria guerra
do povo de Deus contra os amalequitas de geração em geração, porque o amalequita representava ali a carne. Eles podiam ter escapado da prisão e da escravidão do Egito, mas eles estavam vivendo agora num deserto, como nós estamos, com um inimigo constante. E os amalequitas atacavam ali Moisés, e aí precisaram dois, Arão e mais um, acho que é Caleb, se não me engano, ajudar Moisés, porque Moisés, quando levantava as mãos, o exército de Israel vencia. Quando Moisés abaixava a mão, eles perdiam. Então precisaram os dois companheiros de Moisés ficarem segurando os braços de Moisés, porque Moisés já estava cansado de ficar com os braços levantados. Eles precisaram ficar segurando os braços de Moisés para que eles pudessem vencer Amaleque. Então a nossa luta não é contra a carne. Na verdade, nós aprendemos isso no Novo Testamento. Mas a nossa luta é contra as potestades do mal. Da carne, nós fugimos. Do pecado, nós fugimos. Como José fugiu da mulher de Potifar, quando ela quis dormir com ele. O que ele fez? Parou ali para conversar, para discutir com ela? Não, ele fugiu. Ele fugiu. Eu me lembro uma vez, eu ainda era casado e eu trabalhava, passava a maior parte da semana no Rio de Janeiro. E eu viajava, eu trabalhava num banco, então eu viajava, tipo, na segunda-feira, voltava na quinta, ou viajava na terça, voltava na sexta. Eu tive mais de 200 viagens de ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu estava morando em São Paulo nessa época. E eu me lembro que uma vez eu cheguei no hotel, tinha um hotel que eu ficava, a maior parte das vezes, ficava no mesmo hotel, o pessoal já me conhecia, tudo, chegava lá, já estava tudo reservado. E eu cheguei no hotel, quando cheguei no meu quarto, tocou o telefone, eu atendi. Oi, Mário, como é que vai? Tudo bem? Você tá bom? Opa, eu falei, tudo bem, né? Quando eu escutei a voz, eu pensei que fosse até minha cunhada, né? A voz muito parecida. Eu falei, tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo bom. Então, Mário, eu vi você na recepção e fiquei muito interessada em você. Nessa hora deu ups. Será que eu posso subir aí no seu apartamento para a gente conversar um pouco? Ah, meu amigo. A carne, na mesma hora que ele ia falar assim: sobe, 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 vem logo, vem depressa. Mas o espírito não. Olha, eu estou muito ocupado, desculpe, não dá para continuar conversando. Pim, tu. Encerrei ali. Depois, quando eu contei para minha esposa, né, o que tinha acontecido, ela falou: por que você não aproveitou para pregar o evangelho para ela? Eu falei: eu? Eu não ia pregar evangelho nenhum, eu me conheço, eu sei como eu sou. Então é muito importante conhecer esse inimigo que vive junto com você, que é a carne, para você não dar chance para ela, para você fugir de qualquer tentativa. E assim deve ser com cada cristão. E porque a sua carne vai produzir obras, vai produzir obras. Você vai ver aqui que tem uma diferença no versículo 19, fala assim: as obras da carne. E no versículo 22 fala o fruto do Espírito. É muito diferente as obras de um fruto. Por quê? Porque obra é preciso fazer. Você precisa de esforço. Você precisa de uma ação para produzir alguma coisa. E fruto não. A única condição para um fruto, para dar fruto, é que ele esteja ligado no caule, ele esteja ligado no tronco. Ele tem que estar ligado. E ele estando ligado, ele recebe a seiva e então produz o fruto. A árvore produz fruto. E nós temos um tronco, nós temos um caule, que é o Senhor Jesus. Então, nós estando ligados nele, nós produzimos fruto sem esforço algum. Não precisa de esforço para fazer fruto. Precisa de esforço para produzir obras. E obras da carne, esforço também. Mas fruto não. Frutos não. Alguém aqui já dormiu debaixo de um pé de fruta, de um pé de maçã, de um pé de laranja, de uma mangueira? Cuidado de dormir embaixo da mangueira, que uma vez eu estava com um cara embaixo de uma mangueira, caiu uma manga daquela manga coração de boi na cabeça dele e quase desmaiou. Mas você, quando dorme do lado
de uma árvore frutífera, ou debaixo de uma árvore frutífera, eu pergunto, por acaso, você consegue dormir com o barulho que faz os frutos crescendo naquela árvore? Não tem problema nenhum dormir, porque fruto cresce sem fazer barulho, não é? Você vai um dia, o fruto está pequenininho, no outro dia ele está grande, e você não escutou barulho nenhum, porque ele não tem esforço, ele não tem obra. Ele simplesmente cresce ali porque ele recebe a seiva do ramo da árvore, né? E assim é também com o cristão. Nós temos, estando ligados no ramo, nós recebemos a seiva, o Espírito Santo, e produzimos fruto. E já as obras da carne precisam ser feitas. Meu pai era muito engraçado. Meu pai sempre era um contador de histórias. Ele sempre tinha uma história para contar, sempre tinha um caos. Já sabe quem eu puxei, né? Meu pai sempre tinha um caos para contar. E ele, às vezes, a gente ia visitar alguém e ele sentava na mesa da copa da pessoa. E antigamente, hoje não sei se tem tanto isso, mas antigamente tinha muito disso. Na mesa da copa tinha uma fruteira. E as pessoas compravam essas frutas de plástico ou de cera, né, que você compra, de enfeite. Aqui na minha sala, eu tenho uns vasos de flor que são totalmente fake, né? Eles acho que vêm da China, são feitos com tecido. As flores são de tecido e as folhas de plástico. E parece de verdade tudo, mas não precisa regar, né? Elas são totalmente mortas. Mas essas frutas de cera, esses cestos, talvez alguém que esteja me ouvindo aqui tenha um cesto desse na sua casa, né? Às vezes, eu lembro que a gente sentava em volta da mesa tal, e conversando, aí meu pai via que tinha lá um cacho de uva no cesto de frutas e frutas falsas, né? Aí ele fazia de conta que pegava um bago de uva e punha na boca. Aí ele começava a mastigar. Aí a dona da casa, não, não, seu Mário, não, não. Meu pai chamava Mário também. Não, seu Mário, não é de verdade. Aí ele fazia. A dona da casa quase morria de susto, né? Ele fazia de conta que estava engolindo aquele bago de uva, eu acho que era cera, antigamente era de cera que tinha. Não era nem de plástico, era de cera. Então ele brincava, porque aquilo ali, na realidade, era um fruto que precisou passar por uma industrialização. Teve muito barulho para fazer aquilo, teve muita coisa, muito trabalho manual para moldar, para fazer a forma, para pintar, sei lá como é que é feito aquele fruto, mas teve trabalho. E já o fruto do Espírito não tem trabalho. O fruto do Espírito acontece. Ele simplesmente acontece porque ele está ligado à seiva que vem da árvore a qual nós estamos ligados agora, tendo crido em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, o versículo 22 fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E eu tive a curiosidade eu tenho umas 20 Bíblias aqui no meu programa no computador. Eu uso aqui o programa eSword, espada eletrônica seria em português. eSword. E ele tem umas 20 Bíblias. Eu comparei todas elas, esse versículo fala o fruto do Espírito. Aí eu fui comparando e, de repente, eu cheguei numa aqui. Qual que é? Não, tá aqui. Cheguei numa aqui e encontrei esse versículo. Por outro lado, versículo 22. Por outro lado, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Brandura, autodomínio. Aqui acho que até acrescentou mais alguma coisa. Contra tais coisas não há lei. Mas o curioso é que, de todas as mais de 20 versões de Bíblia que eu tenho em diversas línguas aqui nesse programa, a única que coloca frutos no plural é essa. E que versão é essa? Essa é a versão das Testemunhas de Jeová. A mesma versão que em João capítulo 1, versículo 1, fala assim, que era um Deus, porque eles não creem que Jesus é Deus, né? E outras passagens também que eles adulteraram para se
se moldar à doutrina deles. Então, essa é a única versão da Bíblia que eu conheço que diz que os frutos do Espírito são. Isso aqui me parece aquela história da mãe que, no desfile de 7 de setembro, estava lá todos os soldados marchando, e a mãe toda orgulhosa, falando assim: ah, tá vendo lá, ó? O meu filho é o único que está com o passo certo. Era o único com o passo certo. Milhares de soldados marchando, e o filho dela era o único que estava com o passo certo. Então, aí você vê já que não dá nem para confiar nem na tradução dessa seita maligna, diabólica, são as testemunhas de Jeová. Porque é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é um grupo de três grupos, né? Por que o fruto? Porque, na realidade, você não queria comprar um fruto que fosse com muita semente, pouca casca. Não. O fruto do Espírito ele é harmonioso. Ele cresce harmonicamente. A casca acompanha os gomos, as sementes são no número certo, na quantidade certa. Tudo é perfeito. Eu me lembro de uma crônica onde um cara falava que ele ia lançar um novo produto no mercado, que era um suco de laranja. Então ele convocou lá os engenheiros, os técnicos, os químicos da indústria dele. Vamos lançar um suco de laranja que seja o mais perfeito possível, o mais próximo possível do original. Então criaram um suco de laranja, um suco natural de laranja, e a embalagem, eles fizeram uma embalagem fabricada com o mesmo material da casca da laranja. Só que aí deu um problema, porque ela não tinha resistência, né? Ia transportar, estourava. Eles fizeram tipo uma bexiguinha de material da casca da laranja e ela não tinha estrutura por dentro. O suco ficava solto, sacudindo. Então decidiram, não, vamos dividir em compartimentos dentro desse recipiente em formato de laranja. Vamos dividir em compartimentos. Eles criaram gomos e usaram o mesmo material da laranja, aquela parte branca, para fazer os gomos. Criaram os gomos e puseram lá, mas ainda assim não funcionava. E aí eles vão trabalhando e criando e fazendo, até que eles chegam numa laranja. E aí eles percebem que o trabalho todo foi em vão. Ficava mais fácil vender a laranja, que a laranja já era perfeita da maneira que ela era. Não adiantava querer imitar uma laranja, passando por um processo complicado de fabricação. Então, a mesma coisa é o fruto do Espírito. Ele é perfeito, ele é equilibrado, ele é harmônico. Então, ele tem a casca, ele tem os gomos. Se ele tivesse um gomo maior que o outro, ele seria uma pessoa que tem muito amor, mas não tem paz, por exemplo. Ah, eu tenho muito amor, não tem paz. Então, tem alguma coisa errada. Então, muitas pessoas você encontra que têm essas características aqui: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, mas que não é um fruto do Espírito. São apenas características de um caráter da pessoa natural, do homem natural. Você pode ter um cachorro que é muito amoroso, que é muito alegre, tem gozo, é muito pacífico, dorme o dia inteiro. Tem cachorro que é assim, né? Não faz nada. Dorme o dia inteiro. Que é muito longânimo, muito paciente. Ele fica esperando para você pôr a comida para ele. Ele não briga, não late, não morde. É muito benigno também, tem muita benignidade, muita bondade. Não sei se cachorro tem fé, mas deve ter para esperar a comida e saber que ela vem todos os dias, né? Ele é manso, ele é temperante, porque ele é paciente, também não arruma confusão. Você pode ter um cachorro com todas essas qualidades, mas não são o fruto do Espírito. São qualidades da raça de cachorro que você tem, certo? Então, esse fruto do Espírito não são qualidades normais de uma pessoa, não são características de temperamento da pessoa. O fruto do Espírito é do Espírito.
é aquele que tem o Espírito Santo habitando em si e vai produzir, então, esse, esse fruto, né? Esse fruto. Não são regras, ele não vive por regras. Ele não vive por regras, ele vive pela fé e é, vamos dizer assim, movido pela fé. Então você vê aqui três grupos de três: amor, gozo e paz. Amor, gozo e paz são mais ligados a aquilo que nós já que nós temos, né? Amor, gozo, alegria e paz que nós temos como cristãos agora. O amor, o gozo e a paz. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, nos fala do amor. É o capítulo do amor. O capítulo 13 é o capítulo do amor. Depois você tem gozo, lá em João capítulo 4. Em João capítulo 4, versículo 34, diz assim: Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, um cristão, ele tem gozo em fazer a vontade de Deus, ele se regozija com as coisas do Senhor. Ele escuta alguém falar que creu em Jesus, ele fala: Uau, que alegria, que bacana. Puxa, encontrei um irmão lá, ele falou de Cristo. Ele tem alegria, tem gozo. E ele, ao contrário, sente, né, se ressente quando ouve alguém falar mal do seu Senhor. Então, ele tem gozo. Ele tem paz também. E a paz nós temos porque nós tivemos os nossos pecados todos perdoados. Todos perdoados. Nós temos paz com Deus e podemos agora nos encontrar com o Deus da paz. Tem uma carta que fala de paz com Deus e fala também do Deus de paz, do Deus da paz. Então, isso é uma coisa que nós recebemos pela fé, crendo em Cristo, né? Depois você tem a longanimidade, a bondade, né? Bondade, longanimidade ou bondade, você encontra paciência também, quando como fala aqui, no Senhor, o próprio Senhor. Todas essas características o Senhor tinha aqui na Terra, né? Você quer ver uma pessoa perfeita? Olha para Jesus. Olha para Jesus, o amor que ele tinha, o gozo de fazer a vontade do Pai, a sua paciência para com as crianças que foram querer interrompê-lo, e os discípulos não deixavam. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu, dos tais é o reino do céu. Então, tudo aquilo que você encontrar aqui de características positivas é reflexo do Espírito Santo de Deus habitando em nós agora. Então, temperança é controle próprio, é autocontrole, né? Que fala o último item. Então, você tem amor, gozo e paz em você agora, você desfruta disso. Longanimidade, benignidade e bondade é a maneira como você trata outras pessoas. Então, três primeiras características, você desfruta delas. As três segundas, você pratica para com os outros. E, finalmente, as três últimas, fé, mansidão e temperança, além de praticar com os outros também, você tem isso em relação ao próprio Deus, né? Porque você não vai nunca querer se rebelar contra ele, nunca querer deixar de crer nele, de ter fé nele, porque você sabe que ele é fiel em todas as coisas. E aqui, essa palavra fé, eu acho que tem mais a ver com fidelidade. Vamos ver aqui se eu tenho uma tradução melhor. Benignidade, bondade. Uma outra tradução fala fidelidade. Fidelidade. Pistis é, a palavra grega aqui. Não é tanto a fé que nós temos de crer no invisível, mas é uma palavra grega que fala de fidelidade. E no versículo 23, contra estas coisas não há lei, não há mesmo, porque elas não são obras, elas são fruto do Espírito. São as consequências de um andar com Cristo.
E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que aconteceu? Quando que nós crucificamos a carne? Na realidade, da nossa conversão, né? Quando nós cremos em Cristo, nós tivemos a nossa carne crucificada. O nosso velho homem foi morto com ele na cruz. Mas essa carne crucificada é algo que nós temos que ter um exercício constante de mantê-la na morte, porque o lugar dela é na morte agora. O lugar dela é na morte. É como se você tivesse em casa um cadáver, né? E de vez em quando você vê ele sair do armário lá e vir andando pela casa, tipo aqueles filmes de terror. Você tem que fazer, cadáver, volta lá para o armário, volta, fica quieto lá. Você está morto, não tem nada que ficar andando por aí. Isso é a carne. Nós temos que ordenar a carne para que ela fique no lugar de morte. Mortificar a carne significa mantê-la no lugar de morte. E, e aí, no versículo 25 de Gálatas 5, vai falar assim: se vivemos em espírito, e realmente todos nós temos o Espírito Santo agora, e a vida que nós temos agora é a vida nova em Cristo Jesus. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o motor que nos deve fazer agir e andar e fazer, falar, deve ser o Espírito Santo. Esse é o motor que nós temos agora. Esse é o moto que nos, que nos dirige, nos movimenta e tudo mais. Esse é o motor. É como quando você compra aqueles bonequinhos de enfiar a mão por dentro, assim, de fantoche, né? Aí você brinca lá com as crianças, fazendo ele abrir a boca, falar, tal. Dentro daquilo tem uma mão. Ele sozinho é pano, ele cai no chão, não faz nada. É aquela mão que está dentro dele que faz. Então você tem que deixar essa mão do Espírito Santo agir em nós. É isso que nós temos que deixar acontecer. Mas aí ele vai terminar esse capítulo 25 de Gálatas, no versículo 26, com três coisas aqui. Três ordens, três ordenanças. Primeiro, não sejamos cobiçosos de vanglórias. O que é ser cobiçoso de vanglória? Vanglória é glória vã, glória que não tem fundamento, glória que é vazia, glória que é só, como é que chama? Vapor. Vapor. No começo da informática, quem trabalhou com informática desde o começo, lembra que tinha um termo que era muito usado, chamava vaporware. Vaporware, porque você tinha hardware, software e vaporware. O que era o vaporware? Era um programa que alguma empresa lançava, que ele, na verdade não existia. Eles lançavam a propaganda de que ia ter um programa assim, engraçado, fazia isso, fazia aquilo outro, e não tinha nada ainda, era só para pesquisar o mercado e ver qual seria a reação no mercado. Então era o vaporware. E da mesma maneira, as vanglórias são vapores, né? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, cobiçar coisas que não são reais, não são verdadeiras, não são tangíveis, não são úteis para coisa alguma e só servem para nos gloriarmos nelas. Então você de repente se acha o campeão dos campeões de tal coisa, não é nada disso, não é nada disso. Eu vejo às vezes na internet você vê muito disso, né? Como é que está agora a atriz fulana de tal, que foi a Brigitte Bardot, por exemplo. Se você olhar a foto da Brigitte Bardot, que no meu tempo de juventude era o máximo da mulher bonita, era a Brigitte Bardot. Se olha a cara dela hoje, é um monstro, é horrorosa, porque toda a glória dela foi embora, acabou. Toda a beleza dela acabou. Esses dias atrás morreu a Rachel Welch, Raquel Welch, né, que chamava. Também era um avião, né, no meu tempo de jovem, era coisa lindíssima, os filmes dela, tudo.
morreu, parecia um trapo, parecia não tinha mais glória nenhuma. Então, a aparência do mundo passa. Então, se eu buscar glória do mundo, vai ser vanglória. E se eu me orgulhar dessas coisas, então, eu estou me orgulhando em cima de coisas vãs. Então, não sejamos cobiçosos de vanglórias. Não sejamos cobiçosos. Não vamos querer viver por isso, né? Para isso. Não vamos querer viver para isso. Eu vejo hoje tem muito, o costume hoje é muito de você trabalhar o seu corpo, né? Trabalhar o seu físico. E realmente tem bom, né, para a saúde. Paulo fala assim, o exercício físico para pouco é proveitoso. É proveitoso, mas ele fala para pouco é proveitoso. E às vezes a pessoa dedica a vida inteira, aí toma um monte de medicamentos, de bombas lá para crescer os músculos, crescer as bolotas pelo corpo, e alguns lá acabam morrendo de câncer no cérebro, porque muitas dessas injeções que tomam aí, que são para dar em cavalo, acabam gerando câncer no cérebro das pessoas. Vários desses fisiculturistas já morreram ou ficaram adoeceram gravemente por causa de tomar essas drogas para o corpo ficar mais, né, mais bonito, mais forte, mais parecer o Hulk, né? Mas veja, são coisas passageiras. Então, investir numa coisa que vai acabar com o tempo, não vai durar quase nada, né? Como é que fala? Ah, vã é a formosura, né? Acho que é um provérbio, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. Então, cobiçosos de vanglória, não. Vamos ser cobiçosos da glória que é realmente de Cristo, né? De sermos reflexo de Cristo nesse mundo. Como que eu posso refletir todas essas características do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Como eu posso refletir isso para que as pessoas enxerguem Cristo em mim e não enxerguem meus esforços vãos, né? Muitas coisas nós fazemos por esforço, porque temos que fazer, para o trabalho e para estudo e tudo mais. Mas a nossa prioridade deve ser realmente testemunhar de Cristo nesse mundo. Estarmos aqui por Ele, assim como Ele está por nós no céu, na presença de Deus. Então, não sejamos cobiçosos de vanglórias. E uma pessoa legalista, ela é cobiçosa de vanglória. Ou se é. Você passa em algumas religiões aí, tem uma religião no caminho, que às vezes eu vou para reunião, e eu vejo aquelas meninas todas, parece que estão competindo para ver quem varre o chão melhor, né? Porque o cabelo está lá embaixo, encostando no chão. E acabam se gloriando. Ah, eu tenho cabelo, nunca cortei o cabelo na vida. Né? Não- É vanglória, é vanglória, é vanglória. E aí acaba irritando, né? Uns irritando aos outros. Por quê? Porque aí, o meu cabelo é mais comprido que o seu. Ah, eu não sou como esse publicano, né? Isso, ele vanglória, ele tá se gloriando, o homem lá, como é que chamava ele? O fariseu. O fariseu se vangloriava de jejuar 2 vezes ao dia, ou alguma coisa assim, uma semana, né? Jejum e tal, não sei quanto que ele falava que era. Ele se vangloriava, por quê? Ele se comparava com o fariseu, com o publicano. A lei faz isso. O legalista, ele gosta de se comparar. Então, ele não fuma. Então, ele se gloria de não fumar. O outro não bebe, se vangloria de não beber. Mas então, é vanglória, estão se vangloriando, estão competindo para ver quem está mais fiel a Deus, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Inveja é outra coisa horrível, né? Uma pessoa que tem inveja, ela não está satisfeita com o que Deus lhe deu.
Uma pessoa que inveja é porque é uma pessoa que não está satisfeita. O Senhor é o meu pastor, mas mas ele não me deu o carro que eu queria. O Senhor é meu pastor, mas eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, a casa igual do Antônio ali da esquina. Então, que Senhor pastor é esse que você tem, que está deixando você na mão, né? Mas nós devemos ser gratos sempre por tudo. E se eu não tenho o que o outro tem, é porque o Senhor quis que fosse assim. Tendo com o que comer e o que vestir, estejamos com isto contentes. É o que fala a palavra de Deus. Estejamos com isso contentes. A inveja, vou dar um exemplo de inveja. Ah, o cara que vê o amigo passar com um carrão e fala assim: Uau, o Antônio lá, ó, ó, trabalhou para Dedéu, comprou aquele carrão. Puxa vida, amanhã eu quero ter um carrão igual ao dele. Isso pode ser inveja ou pode ser também uma aspiração que a pessoa tem, ok? Agora, a inveja maligna é essa aqui, ó. O cara passa com o carrão lá, você está a pé, na maior pendura. "Ah, o Antônio comprou aquele carrão, mas amanhã ele vai estar que nem eu, nessa miséria aqui." Aí isso aí é o desejar o mal para o outro, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então a inveja é uma insatisfação para com a provisão do Senhor. Se eu invejo outros, é porque eu estou insatisfeito com o Senhor. É isso que é a realidade da coisa. Nós estamos são 21 horas agora. Eu acho que poderíamos abrir, antes de entrar no outro capítulo, porque nós vamos entrar no capítulo 6. Talvez desse para a gente abrir para perguntas agora, né? O Newton levantou a mão. Vamos ver aqui que o Newton pôs uma pergunta muito difícil. Como o irmão abordou que possui gravado mais de 20 Bíblias, é possível ver na versão de John Nelson Darby os pronomes constantes de Mateus 6, de 9 a 13. Teu, tua, que assim está santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou se tem alguma versão em que consta seu e sua. Eu não sei se entendi direitinho, mas eu entendo que pronomes são coisas que dependem muito da, dos costumes. Por exemplo, quando nós falamos você, você, e quando nós oramos, né? Ó Deus, tu és Senhor, o teu nome, tatati, tatatá, tatatá. Agora, essa forma tu de falar com Deus, na realidade, era no princípio, né, da língua portuguesa, uma forma popular, porque a forma mais nobre seria chamar Deus de você. Aí você fala assim: "Oh, mas você é a forma mais nobre seria chamar de você, porque você vem de vossa mercê, vossa mercê." Mas na nossa língua portuguesa brasileira, orar falando tu para Deus parece, né, mais respeitoso do que chamar a Deus de você. Então tem muito a ver com costume, com a cultura, mas eu não sei exatamente se era essa a sua dúvida, viu? Ah, eu creio que e no inglês é diferente, hein? No inglês, sim. Thou, que seria tu, thou art, tu és, é uma forma mais
mais respeitosa e mais arcaica também, mais antiga. Agora, não sei se é exatamente essa a sua dúvida, mas certamente você não vai encontrar na Bíblia do Darby falar de Deus como você, ou seu, ou you, uma oração a Deus. A Edna pergunta se pode perguntar fora do tema. Pode, qualquer coisa, Edna. Se você quiser perguntar como é que fabrica uma bomba atômica, eu explico. Qualquer coisa, pode perguntar. Quando é o último dia a que Marta se refere para a ressurreição de Lázaro? Na realidade, ali nos evangelhos, nós temos parte da revelação de Deus. A revelação foi dada aos poucos. Então, hoje, nós sabemos coisas que os profetas do Antigo Testamento não sabiam. Tanto é que a Bíblia fala que eles, eles que profetizavam coisas que eles mesmos não entendiam, porque não era para eles. Então, há profecias do Antigo Testamento que não era para os próprios profetas, eles não saberiam o que dizer, né? E, então, quando Marta fala para o Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia, na ressurreição do último dia, é porque naquele momento ali, os judeus só conheciam uma ressurreição, que era do último dia. Mas o Senhor veio mostrar que haveria uma diferença entre a ressurreição dentre os mortos e a ressurreição dos mortos. E ele inaugurou a ressurreição dentre os mortos. O que era isso? Quando um morto ressuscita e os outros continuam mortos. Isso aconteceu com o Senhor. E vai acontecer de novo quando ele vier buscar a sua igreja e ressuscitar todos os santos do Antigo Testamento, todos que estiveram mortos, inclusive os santos da igreja que estiverem mortos naquele momento, haverá então outra vez uma ressurreição dentre os mortos, como houve no dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, ele ressuscitou dentre os mortos. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir essa palavra dentre, em alguns casos, porque os outros continuaram mortos. E haverá a ressurreição do último dia, que é aquela em Apocalipse, no final de Apocalipse, que é a ressurreição para a condenação, para o juízo final, quando os mortos ressuscitarão para receberem a sentença da sua condenação eterna. Eles estão hoje no Hades, ou em Hades, como é mais correto dizer, que é a condição de morte, e já sofrendo, né, no Hades, mas a condição de desencarnados, melhor dizendo, mas haverá um dia em que eles ressuscitarão, receberão de volta seus corpos para serem condenados eternamente no lago de fogo. O Claudio Mar, deixa eu ver aqui. Uh, eu vi uma live sua que falou que o cristão não deveria fazer esporte radical para não se pôr em perigo. Tem até uma lista, mas tem trabalhos arriscados também. Sim, claro. Veja, viver é arriscado. Quem vive corre risco de morrer. Isso não importa. Tem um irmão, vocês conhecem, o Lemão, o irmão dele, irmão biológico dele, estava andando dentro de casa, escorregou, caiu, bateu a cabeça no batente da porta e morreu. Então, a gente pode perguntar assim: devo caminhar dentro de casa? Porque é arriscado. Ele morreu dentro de casa. Muitos morrem engasgados, não é? Muitas pessoas engasgam e morrem asfixiados, engasgados, com um pedaço de carne, né? Tá conversando e vai engolir, a carne entra para outro lugar, vira uma rolha. Aí, se não tiver ninguém em volta que conheça fazer aquela manobra
eu não lembro o nome alemão, né? Que você põe a mão aqui no peito da pessoa e puxa com força para trás, para fazer ela expelir o que está parado na garganta, a pessoa morre, morre asfixiada. Então, uma coisa é você precisar trabalhar numa rede de alta tensão, por exemplo, um trabalho perigosíssimo, a grandes alturas, com grandes voltagens, mas porque essa é a sua profissão, você tem que sustentar a sua família. E muitos trabalham a vida inteira, sempre tomando cuidado com os riscos, né, se protegendo de todos os riscos, e vivem e se aposentam e nunca tiveram nenhum acidente. Outro é o cara que vai lutar num ringue e vai tomar pancada na cabeça e o cérebro dele vai se definhando. Porque se você procurar na internet, você vai ver radiografias de cérebro de boxeadores, né? O cérebro vai, porque o cérebro balança, bate na caixa craniana e vai perdendo células. Então a pessoa vai perdendo a inteligência também, vai perdendo a capacidade. Então é tudo uma questão de você ponderar ou medir o ganho e a perda, né? Se eu vou trabalhar eu vou fazer um trabalho que tem grandes riscos e eu não quero me sujeitar, eu evito aquele trabalho. Mas se eu preciso para sustentar minha família, eu vou fazer o trabalho, mas tomar os cuidados necessários. Então é questão de bom senso aí, de bom senso. Mas eu acho que esportes radicais o cristão não deveria praticar, mesmo porque ele está se expondo a grandes riscos por vanglória, né? Para ter vanglória, para ter um prêmio, para receber um prêmio, para receber uma taça ou qualquer coisa assim, um cinturão de ouro. Não. Aí ele tá arriscando. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus ensinou isso, né, no Evangelho. Quando Satanás fala, pula daqui, né? Ou não tentarás o Senhor teu Deus. Gálatas 22, eu não tenho Gálatas 22. Em referência a 1 Coríntios 3:8. Eu acho que está falando de Gálatas 5:22, não é isso? Ah, É isso mesmo. 1 Coríntios 3:8. Vamos lá para 1 Coríntios 3:8, então. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus. Eu acho que aqui não tem a ver, né, esse versículo, que aqui está falando realmente de obras, aqui está no trabalho. Trabalho dos que são de Cristo. Não está falando de fruto do Espírito, como é lá no nosso capítulo. Porque lá fala de fruto do Espírito, que são coisas que são características da nossa pessoa, e não exatamente produções da nossa pessoa. O fruto do Espírito é amor. Eu não planto amor, eu não faço amor, eu não produzo amor. Gozo, também não. Paz, também não. Longanimidade, são coisas que naturalmente brotam de quem tem a Cristo e é habitado pelo Espírito Santo. Já a 1 Coríntios está falando de plantar, então é trabalho. Ali é quem está na obra do Senhor, né, ou fazendo a obra do Senhor, porque ele está dizendo lá no versículo 5 de 1 Coríntios 3, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica, trabalho, sobre ele, mas veja cada um como edifica, trabalho, sobre ele. Então aqui está falando realmente de trabalho, de atividades.
Porque você pode ser um crente e ter o Espírito Santo, ter todas aquelas características, né, de que fala lá em Gálatas capítulo 5, e não fazer nada, né? Ser um inútil na vida, porque não trabalhou, não fez nada. Você recebeu talentos e enterrou os seus talentos. Está diferente. Vamos ver lá se. ah, Minha função, eu surfo em razão do trabalho, mergulho também. Do contrário, não cairia na praia com prancha ou cilindro de ar para salvar ninguém. Então, aí é aquilo que eu falei. Se você tem uma profissão e você faz essa profissão para benefício de alguém também, não é só para o seu benefício, não é só para ganhar um prêmio na competição, não é? Às vezes você participa até de competição, tudo para como treino, como para aprimorar suas técnicas, mas o objetivo é o outro. O objetivo é o outro, né? Então, uma coisa é fazer isso pelo outro, outra coisa é fazer para si mesmo. A Ana Carolina pergunta: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Esses mundos que fala em Hebreus 11:3 se referem a outros planetas do sistema solar? Eu entendo que sim, viu, Ana Carolina? Eu entendo que sim. Muito embora no tempo bíblico ninguém sabia que existiam outros planetas, além dos que eram visíveis, né? Sabia-se, por exemplo, que tinha Marte, tinha Júpiter, que eram inclusive nomes de deuses romanos. Tinha Saturno, Urano. Urano não sei se eles conheciam já, mas eu creio que são mundos, planetas. Me parece que existe também uma outra interpretação, que seriam tipo sociedades de homens, mas acho que não. Eu acho que são mundos, planetas, não. São os astros. Astros. Deixa eu ver se tem alguma explicação aqui no Hebreus 11:3, de alguém mais entendido que eu. Hebreus 11, versículo 3. É, são mundos, não são planetas, viu? O que ele está dizendo aqui é que o universo, né, a matéria, não apareceu sozinha, mas foi criada. São mundos. Vamos ver o que mais aqui. O que quer dizer muitos açoites e poucos? Isso aqui, Corazim e Betsaiba. Isso quer dizer que as condenações, elas serão proporcionais. Por exemplo, uma pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Um vai sofrer mais do que outro, conforme os pecados que praticou. Então Deus vai condenar de forma proporcional, como é também nas condenações humanas, né, dos juízes desse mundo. O cara que matou, ele recebe uma pena. O cara que só roubou alguma coisa, uma galinha, recebe outra. Se bem que na justiça humana, às vezes o que roubou a galinha é condenado a 10 anos de prisão, e o que matou sai da cadeia no dia seguinte, né? Porque o ser humano, os juízes humanos não são justos, são injustos. Na passagem lá dos criou os mundos, não foi feito do que é aparente, ou seja, não foi feito de uma matéria visível. Ou seja, Deus do nada criou tudo.
Ele não tinha, diferente, por exemplo, de um escultor que tem uma pedra e cria uma estátua daquela pedra. Deus não tinha matéria, ele criou a matéria. Ele não tinha, o nada ele fez surgir, né? Levei boladas na cabeça quando jogava bola, fui parar no hospital. Por isso acho que a memória ficou esquecendo as coisas. Olha, eu nunca levei bolada na cabeça e às vezes eu não lembro o que eu tomei no café da manhã. Então, pode ser e pode não ser também. Alguma mais aqui? Era isso aí, irmão. Pronto, Mário. Então, são 9 horas e 17 minutos Em Brasília. em Brasília. A gente então passa para o capítulo 6 para a próxima semana, né? Isso. Próxima semana, capítulo 6. Eu tinha Pronto. perdido a gravação, inclusive a gravação da semana passada. Hoje eu fiquei em papos de aranha, né? Eu falei, e agora? Porque eu dei uma limpada no meu celular e ela estava no celular. Eu falei, meu, eu apaguei a gravação da semana passada. Aí daí que eu lembrei que eu tenho aqui aquele serviço, o OneDrive, OneDrive da Microsoft, que é um backup de tudo que eu tenho nos celulares e nos computadores. Aí que eu lembrei, daí estava lá. Inclusive, eu já coloquei agora, no final da tarde, eu coloquei um trecho da semana passada. Quem quiser pode entrar lá no YouTube, que vai encontrar Paulo queria que os judaizantes fossem castrados. Olha que título tétrico, né? Sanguinolento. Mas é só um pedacinho, né? É um trecho daquela. Até preciso mudar aqui, que tá como. O vídeo está como privado. E essa maratona aí de Batista aí? A Adriana estava perguntando aqui. Acha onde? Você entrando no meu canal Respondidas no YouTube, aí tem algumas etiquetas lá. Uma delas é playlists. Você entra nas playlists. Eu vou colar aqui o endereço. É, aqui. Tá aí na playlist.